Ótimo conteúdo. Como assim? A gente resolveu até o exercício 19, tá? Eu vou passar a teoria da pirâmide pra, tipo, ter certeza que todo mundo vai conseguir pegar direitinho, tá? Oi? Ah, a luz tá no teu quarto. Pô. Mas nós não temos Alexa! assim já. Para! Foi a Do lado Pietra. da sala. Alexa. Ai, deixa eu tirar, né? Alexa. Você Se alguém- colocou o teu weekend. Ei, se alguém colocou o vidão na porta, eu não ouvi nada. Então, Alexa, no talo. ó, então vamos lá. Eu vou passar a teoria de Vou contar uma pirâmide história depois disso. pra ter certeza que tipo, todo mundo consegue. Tipo, se alguém fizer embora, vocês conseguem tipo, pegar mais ou menos a teoria. E daí eu resolvo alguns exercícios de pirâmide, daí volto pro exercício de prisma, vou até onde eu conseguir e daí de resto vocês fazem em casa. Tá bom? Você acha prisma mais difícil que pirâmide, então? Não sei. É que é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, não, mas. Vai. Sim, Tá. tá? Então vamos lá. Aqui. Para você calcular o volume de uma pirâmide, você vai fazer 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Tá bom? É parecido com a fórmula de volume de prisma, só que você tem 1/3. Tá? Tem um exercício aqui, eu não vou fazer ele ainda, mas é o exercício 32, que você tem, tipo, uma pirâmide dentro de um cubo. Tipo, o volume dela vai ser se a altura dela e a área da base dela, cala a boca, se a altura dela e a área da base dela forem as mesmas que a do cubo, o volume dela vai ser exatamente 1/3 do volume do cubo, tá? Enfim, o que vocês têm que saber de teoria é, principalmente, isso daqui, tá bom? E daí, quando eu for um pouquinho mais pra frente, eu vou passar a teoria de quando você secciona a pirâmide. Ou vocês querem que eu passe agora? E daí resolve isso depois. Acho que agora, né? Então vamos lá. Quando você tem uma pirâmide, o que vai acontecer? Eu já avisei uma vez. E é a última. Se vocês dois estorvarem ou vocês dois estorvarem, você sai. Porque é você que está estorvando o Clóvis, não é ela. Então vamos lá. Se você tem uma pirâmide. Mas daí tá? ele vai lá pra cima? Não sei. Camarote. Se você tem uma pirâmide aqui, essa daqui vai ser uma face dela, tá bom? O ladinho da pirâmide. O que acontece? Pode ser que tenha alguma questão que ele fala que ele cortou uma pirâmide aqui no meio, ó. Isso aqui ele chama de secção. Você seccionar alguma coisa, né? Você dividir ela. Daí a gente tem Cortar. um tronco, né? Aham. Você tem isso daqui que é o tronco, tá? E tem algumas coisas principais aqui para você analisar. A primeira delas, tá? Você tem a tua altura, eu chamo isso aqui de H. Daí você tem a tua alturinha, que eu boto um H minúsculo, e você tem essa altura aqui, que eu chamo de altura do tronco, tá bom? Vocês podem chamar do que vocês quiserem, é a nomenclatura que eu gosto de usar. Um Hzão grande, tá? H eu uso de height, né, de inglês, altura, para não confundir com A, que pode ser aresta, enfim. Então, H, altura, alturona, Hzinho é alturinha, e HT, altura do tronco, nomenclatura que eu uso, tá bom? Isso daqui é o vértice da nossa pirâmide, tá? Pensando que a gente está olhando só a face dela. E pode ser que apareça para vocês assim, tipo, ele seccionou uma pirâmide a 3 decímetros do vértice, que é a questão que a gente vai fazer aqui depois. Então, a alturinha aqui vai ser 3, tá? É isso. E daí você tem mais duas coisas. Você tem essa tua base, que eu chamo ela de basezona, e essa base pequenininha aqui, que eu chamo ela de basezinha, tá bom? E daí, o que você pode fazer? Você pode falar assim, que a alturona, vou escrever aqui do lado, você pode dizer que a tua alturona, para a tua alturinha, isso daqui está para a área da basezona e a área da basezinha, tá bom? Só que, quando a gente trabalha com área, a gente trabalha isso daqui em, por exemplo, centímetros quadrados. Isso aqui, como é altura, é medida linear, a gente só trabalha em centímetro. Então, para isso daqui funcionar, eu tenho que
elevar tudo isso daqui ao quadrado. Tá bom? Ele tem aquele negócio com o volume, né, também. Essa daqui é a que mais aparece Mas pra tem gente. volume nessa prova também? Sim. A gente tem 2 jeitos de calcular o volume, tá? Exercício cai muito, ele te dá essas alturas aqui, essa área da basezinha aqui, e você precisa encontrar o volume. Daí você tem que encontrar a área da base e você joga naquela fórmula lá. Tá? Se você já tem altura e você encontrar a área da base, você consegue calcular o volume por aqui. Pode ser que, se ele te der as 2 alturas e algum volume, você consiga achar direto outro volume. Tá? Você tem uma relação bem parecida, tá? Só que aqui você tem o volumão e o voluminho, tá bom? Só que aqui tem que estar o cubo que a gente está mexendo com o volume. É uma relação que é interessante vocês saberem, mas ela não é tão importante quanto essa, na minha opinião, tá bom? O que mais aparece é isso daqui. Inclusive, no roteiro não apareceu essa relação aqui, tá? Apareceram 2 vezes essa relação, mas a relação com o volume não apareceu. Então, daí é mais importância para isso daqui. Tem como você... tem fórmula também para calcular volume de tronco, de pirâmide, mas eu acho meio desnecessário agora, uma fórmula bem grandinha, inclusive. Mas é meio desnecessário. Se quiser calcular o volume de tronco, você consegue calcular o inteiro, tirar a parte de cima. Isso eu não vou explicar para vocês, tá? O maior foco vai ser nisso daqui. Essa fórmula aqui vocês precisam saber, tá? E principalmente essa fórmula aqui. Isso aqui, você sabe essa daqui, você sabe essa daqui, né? Elas são bem parecidas. Até aqui fez sentido para vocês? Tá. Isso daqui tá aqui desde o começo da aula, porque eu não sei desenhar uma pirâmide, assim como eu não sei desenhar nenhuma outra das formas que eu desenhei para vocês antes. A Manu... desenhou também não sabe. A Manu... Não, aqui ficou apagado. Quando ela desenhou tava bonitinho, tive que tocar em cima. Mas imagina que isso daqui é uma pirâmide. A pirâmide é aquele mesmo esquema. Ela tem uma base, um vértice em cima e as arestas que vão ligando do vértice até a base, tá? O que vai acontecer? Primeiro, que o número de faces vai ser o número de arestas da sua base. A gente chegou a ver isso no exercício 9, quando a gente fez lá. Mas pode aparecer muita relação, aparecer para vocês muitas relações, em que você tem que montar triângulo quando vocês tiverem que descobrir a área lateral da pirâmide, tá bom? Então, o que vai acontecer? E o triângulo vai ser isósceles, né? Ou não? Não necessariamente. Aqui, os triângulos daqui sim, mas não é isso que eu vou falar. Você tem aqui em cima o teu vértice, tá? O que acontece? A tua altura da pirâmide, ela tá aqui. E ela dá bem no centro dela, tá? E você tem o raio, que seria o apótema da tua pirâmide. Não sei se dá pra vocês enxergarem, mas isso aqui forma um triângulo retângulo, tá? Então, quando a gente tem isso daqui, ó, a gente consegue formar um triângulo retângulo entre isso daqui, que vai ser uma aresta, isso daqui, Altura. que vai ser a nossa altura, E o isso raio? daqui, que é o raio, que a gente chama de raio, a gente chama de apótema. Tá bom? Então, acontece muito deles darem esse valor aqui, tá? Ou eles dão, o valor inteiro, ou eles dão esse valor aqui, e daí eles te dão a altura e você tem que descobrir a aresta. Porque se você quiser calcular, por exemplo, uma área lateral da pirâmide, a área lateral, você vai ter um triângulo, né? Então, você vai ter que calcular a área do triângulo. Como que a gente faz isso? A gente tem a base e a gente tem a altura que está aqui, ó, no meio. Imagina que isso aqui está no meio, tá? Você tem a altura que está no meio do triângulo. Só que essa altura, quando ela está aqui, aqui tá ali, né? Mas, você tem o teu triângulo que está aqui, a altura da tua face, ela vai ser diferente da altura do teu da tua pirâmide, né? Você tem esse valor aqui que é a altura da tua pirâmide, e isso daqui que vai ser a altura da tua face, quando você for calcular isso daqui, tá? Quando você for calcular a área do teu triângulo. Então, tira isso daí. Não vai querer Alguém vai comer? comer? Não, depois. Tira. Tá? Então, o que acontece? Vocês vão ter que calcular, quando vocês vão calcular a área lateral, essa medida aqui. A gente chama isso de apótema da face. Por quê? Não sei. Mas chama isso de apótema da face. Tá? É a altura da face. Tá bom?
Então, eu acho que a parte de teoria que eu tinha que passar pra vocês, ou o mais importante, pelo menos, eu passei. O que é o apótimo? É como se fosse raio. Tipo, quando tá no centro. Exatamente o centro, tá? Então aqui vai ser no meio do hexágono, aqui vai ser tipo no meio do quadrado, se for no meio do quadrado vai ser tipo metade do lado. Tá? Quando for um hexágono, você consegue achar a relação por triângulo equilátero, né? Vai estar tipo certinho aqui, você consegue descobrir a altura, enfim. Alguém ficou com alguma dúvida? Muda, vocês dois, vai. Muda. Não sei, acha algum lugar um longe do outro e muda. O patrão. O apótimo vai ter aqueles valores loucos, né? Tipo, 2 raios de 3. Acho que não. Que teve na outra Agora prova. tá longe. Pode ser que apareça no roteiro. Tem que dar o valor. Vai ter que saber o valor. Ô, Cara, em qual teoria- exercício que é bom de pirâmide, pastor? Eu já passo ali pra vocês, eu até notei alguns do livro, tá? Vai ter que ligar pra falar Pode com ele. ser que apareça a porta. No livro, não apareceu no roteiro não apareceu nada com a apótema. E se apareceu, eu acho que foi a apótema tipo de quadrado. Se for a apótema de quadrado, é tipo metade do lado só. Tá? E se for de hexágono, você consegue achar a relação com um triângulo equilátero, mas só no triângulo não fode muito, porque tipo, é muito específico, né? Mas eu não me preocuparia tanto. Tá? Não, do hexágono é metade da altura? Tipo, se você for... É porque hexágonos são, tipo, 6 triângulos Triângulo. equiláteros, né? Daí você consegue achar todas as relações pelo triângulo equilátero. Ou pela altura do triângulo equilátero, ou você faz, tipo, seno, que você tem que o valor é 60, faz seno, cosseno de 60. Bom. Tá? Ok. Mas no roteiro eu não lembro de ter aparecido nada assim, tá bom? Depois eu vou resolver tudo e mudar, mas acho que não. Então, a teoria, por enquanto, é isso daqui. Alguém tem mais alguma dúvida nisso daqui? Não? Tá. Então vamos lá. Eu vou apagar isso daqui, se alguém... Posso? Pode. O patrão mas alguém fez no meio, velho. São vocês aí, né, velho? Certeza. Foi o Olímpio. Toda vez que eu... Então, Eu vamos falei lá. que hoje eu não tô peidando. Você peidou aqui, Era roto de novo. Nossa, ele tá mais forte do que. Aqui não chegou, viado. Eu vi tudo aí no filme. Onde que tá mais forte? É o Kiwi. Cara, o Kiwi peida pra caralho. Viu? Tá. Então vamos lá. Na 26, ele fala aqui pra gente que a aresta da base de uma pirâmide regular hexagonal mede 4 centímetros. 26? Daí veio a pergunta do gênio na aula passada, falando assim, a aresta é a mesma coisa que a área? Do gênio ou da gênia? É porque gênio não tem feminino, não existe gênia, é só gênio. Agora terça-feira ele fala assim, teve um gênio que perguntou se gênio ou gênia. Vai. Mas foi a gênia da Pietra, inclusive, oi Pietra, se ela estiver vendo o vídeo. Ele tá dizendo lá, a aresta da base... Oi? E se a Pietra não estiver vendo, manda um recado pra ela. Tá. Então, vamos lá. Ele tá dizendo aqui, a aresta da base de uma pirâmide regular hexagonal, então esse primeiro desenho que tá aqui, mede 4 centímetros. Então, a aresta da base, eu vou chamá-la de lado, tá bom? Mede 4 centímetros. E daí ele pergunta qual é o volume da pirâmide se a altura mede 6 raios de 3. Então, a altura dela, aqui, 6 raios de 3. O que a gente tem que fazer? Se a gente quer descobrir o volume, a gente tem o lado e a altura, a gente pode substituir na fórmula direta, tá? A gente faz aqui, ó, que o volume é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, o volume é igual a 1/3 vezes... É um hexágono, então a gente tem que usar a fórmula da área da base de um hexágono. 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. sobre 4 vezes a altura, Que é 6. que é 6 raiz de 3. Nossa, Na aula passada também os gênios se confundiram, né? E falaram assim, faz a área da base separado, não entendo se fizer tudo junto. Daí vai de vocês. Se eu fizer essa conta aqui inteira, tudo junto, vocês entendem ou vocês querem que eu faça Tudo junto. ela separada? Calcular a área da base? Tudo junto. Tudo junto? Tá. Então, volume. 1/3 vezes 6 vezes
lado ao quadrado, o nosso lado vale 4. 4. Então 4 ao quadrado, 16. 16 raiz de 3 sobre 4 vezes 6 raiz de 3. Eu posso ir cortando as coisas aqui, vocês entendem? Sim. Tá, então eu posso simplificar esse 4 com esse 16, isso daqui vira 4. Eu posso simplificar esse 3 com esse 6, isso daqui vira 2. Então, o volume é igual a 8 raiz de 3 vezes 6 raiz de 3. Então, vou multiplicar esse 8 com esse 6, tá? Volume 48 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, o volume 144, ele deu o quê? Centímetros cúbicos. Tudo bem? Uhum. Na outra, eu acho que eu fiquei uns 15 minutos para explicar essa parte da conta. Ele é burro, né? O bom de ser a turma da noite que a gente só escuta os da tarde, né? Mariquinha da manhã escuta da noite. É porque a primeira também é foda porque eles são tipo meio cobaia, assim, sabe? Eu vejo o que tá dando certo, o que vocês mais têm dificuldade, eu vou adaptando aqui. Mas, enfim. Daí, opa, se Só você que o problema é que você tá mais agora cansado, já né? que você tá fazendo isso, ninguém daqui vem mais à tarde. Imagina. Pior que eu só posso vir à tarde. Que tipo Tá, então vamos lá. Ó, tem uma teoria. Se a pessoa não rota, ela peida. Se ela não peida, ela rota. O exercício. Que nojo, velho. Então alguém não tá rotando, tá precisando. Que é o Kiwi. O... Kiwi ganhou lugar premium agora. Caneta. Você aí, ó, deixou o lugar premium pro Kiwi. Tá ligado? Ó, o exercício 27, eu fiz com eles na outra, ele tem uma pegada mais ou menos parecida com essa aqui. Aqui ao invés de achar o volume, ele te dá o volume e você tem que achar o lado. É bem parecido uma coisa com a outra, tá? Na 28, basicamente a mesma coisa também. Ele te dá a altura e ele dá o lado da base. E daí você tem que achar o volume, bem parecido. Daí você tem a 29, que é basicamente a mesma coisa. Ele fala da altura, ele fala do lado, e daí você tem que descobrir o volume. Só que, na 29, ele pede a área total. Então, eu vou fazer aqui o 29 com vocês, porque ele é um pouco diferente e acho que se vocês forem fazer sozinhos, pode ter um pouquinho de dúvida, principalmente na área total dele, tá bom? Que eu vi que teve bastante gente até que mandou mensagem antes da aula perguntando do 29. Então eu vou fazer ele aqui com vocês, tá? E daí, depois vocês fazem o 27 e o 28 em casa. Tudo bem? Qual que a gente vai fazer agora? O 29. Daí, essa é a última questão? Não, eu quero passar a parte de secção pra vocês ainda. Tá, a professora de química fez comigo. Eu nunca mais esqueci. E eu professor fez comigo também. Ô, eu queria comprar um presentinho pra Ana Paula, ela tá me ajudando com esse bagulho, mas não tive tempo de comprar hoje. Ajudando com o quê? Faz um Da pix. Olimpíada. Faz um pix. Comprar um chocolate pra ela. Average presente de professor. Vai tomar no cu. Dá um beijo nessa tia dela. Ô, ela tem gente boa. Leva ela de lição de casa. Tá, mas assim, ela tá te ajudando muito. Ah, ela tá me ajudando com esse bagulho Que das aquele, eu Olimpíadas. não entendi muito aquele negócio que você postou. E é Você triste. fez uma prova que é E à é tarde. Há quanto tempo atrás? Ah, já faz um mês, eu acho. E era Eu fiz sobre a o quê? primeira fase, Olimpíada Nacional de Ciências. Eu fiz a primeira fase, passei pra segunda, daí fiz a segunda e ganhei medalha de Mas a segunda era daí já outras pessoas de outro colégio junto, né? Sim, todas as fases. E agora você passou de novo. Não, ganhou. Você ficou em primeiro. Não, peguei medalha de prata. Não, é que Não, assim, é uma não é pontuação, segunda, tipo mas é uma pontuação. Você pode estar com 0, mas os 3 tá com 4. Ô, viado, vai tomar no cu. Então aqui no 29, ele te dá uma pirâmide, fala que é uma pirâmide regular, e fala que a altura é igual a 12. Ele fala que a base dessa pirâmide... Ó, a base dessa... Sobe algum dos dois. Tira para o ímpar e sobe um e vai lá em cima. Vai. Tira para o ímpar e sobe um. Tira para o ímpar e sobe um. Vai lá em cima, Suba, legal. Cara, eu orei.
Suba, né? Caralho, velho. Ó, todo mundo em prova. Par agora, então. Ah, tomar no teu Ímpar, cu. em cima da mesa. Esqueça, vai. Não pode. Vai. Não, sobe os Ô, dois. gente, eu quero aprender. Sobe os dois, então. Eu Sobe sou os dois, vai. Nossa, vai pro lado aí agora, eu fiquei agora tentando... Agora a gente deu uma de quid, vamos pro meu Calma aí que eu tenho que ler plano. os materiais. Tá. Quer subir junto? Nossa. Então vamos lá. Na 29, tá? Ele fala que Cara, a em anos altura de é aula clastre, minha primeira suspensão. 12 centímetros. Posso ler? Desde que você não estorve, velho. Tá. Se você Tá, não você falar, tá lá, tá tudo então. certo. Tá? E daí ele fala que a base, ela é Senta um lá, quadrado senta aqui, ó. que tem Mas mudou de lugar. 10 centímetros. Tá bom? Então vamos lá. Ele pede aqui pra gente o volume da pirâmide e a área total. Então, como que a gente vai fazer para calcular o volume? Gente, se é um quadrado, a gente tem um lado, outro lado também vale 10, então essa área vale 100, tá? Então, se a gente quiser fazer volume, a gente pode fazer área da base vezes a altura. 1/3, né? Então, aqui, o nosso volume vai ser 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, 1/3 vezes a área da base é 100, a altura é 12, posso simplificar isso com isso dá 4. Então, o volume disso daqui vai dar 400 centímetros cúbicos. Essa era a parte fácil do exercício, tá? Agora, o problema é que ele está pedindo pra gente a área lateral, tá bom? Mentira, ele está pedindo a área total, tá? Que é base mais lateral. Então, para você descobrir a sua área total, e aqui eu falei para vocês que eu não ia passar a fórmula, porque a gente tem que deduzir por cada pirâmide que a gente tiver. O que vai ser a área total disso daqui? Vai ser a área da minha base, tá? Então, vou colocar aqui a área da minha base, mais a gente tem que descobrir a área lateral também, né? O que é a área lateral? É o É a triângulo soma de que você todas as passou. faces. Isso, são os triângulos. A soma de todos os lados. Os lados são o quê? Fácil. Faces, que são Triângulo. triângulos. Então, eu vou colocar aqui São 4 triângulos, né? 4 vezes a área do triângulo que a gente vai achar, tá bom? E daí a gente vai melhorando isso com o tempo. A área da base a gente já tem. A gente precisa da área do triângulo, tá? Esse volume é o quê? Da pirâmide. A gente precisa saber do quê? Precisa saber do... Tá? Ó, a área da base a gente já tinha, que era 100, mais 4 vezes, e a gente tem que achar a área do nosso triângulo, que vai ser base vezes altura, dividido por 2. Então, para matar o exercício, a gente precisa achar a base e a altura, só que da face lateral da nossa pirâmide. Isso faz sentido? Então, imaginando que isso daqui, e vendo essa pirâmide de cima agora, tá? Ó, imagina essa pirâmide de cima. Você está vendo ela aqui de cima. Você tem isso daqui valendo 10. Beleza? Esse triângulo aqui que a gente vai formar, ó, tá? Que é o triângulo da face. A base dele vale 10. O que a gente tem que achar? A altura dele, tá bom? E a altura dele não é 12. 12 é a altura da nossa pirâmide. A gente precisa da altura da face, que é isso daqui que está aqui no meio, Apótema. tá bom? Então, o que vai acontecer? A gente precisa montar um triângulo com isso para descobrir essa medida aqui, ó, tá? Imagina que isso daqui tá tipo curvado, assim, sabe? Ela tá aqui, tá? Então a gente tem a altura que está aqui no meio, a gente quer descobrir essa medida aqui e a gente pode montar um triângulo com isso. Se a gente tiver o raio disso, que é o apótemo, tá? Então, pensando nisso daqui, tá? A pirâmide que a gente tem é esse daqui. A gente tem esse valor da altura, que vem lá de cima e dá no centro, e a gente precisa desse valor aqui para terminar de formar o nosso triângulo. Vocês sim. conseguem enxergar isso mais ou Aham. menos? Então, o que vai acontecer? Essa medida daqui até aqui dá exatamente no meio do quadrado, que é o apótemo. Então, se o lado vale 10, quanto que vale essa medida aqui? 5. 5. Então,
o meu triângulo ele vai ser isso daqui, né? Em que isso daqui é minha altura, isso daqui é minha apótema, isso daqui eu vou dizer que é a altura da minha face, tá bom? Então, imagina que esse triângulo está aqui, né? Essa medida aqui é essa medida aqui, essa medida que a gente vai achar, isso daqui é a altura da nossa pirâmide. Fica claro isso para vocês? Conseguem enxergar isso? Que essa é a parte mais difícil. Então, essa nossa apótema aqui vale 5 e isso daqui vale 12. Então, quanto que vale isso daqui? Se vocês não sabem direto, faz Pitágoras. Uma parada que aparece muito, tá? Esse triângulozinho aqui de 5 e 12, ele aparece muito, tipo, ele aparece tanto quanto o triângulo pitagórico, que é o 3, 4, 5. Então aqui vale 13, tá? Porra, como Isso que daqui- faz essa conta? Para vocês fazerem essa conta aqui, Isso é os Pitágoras. é só usar Pitágoras. Imagina que isso aqui vale x, né? Então, x ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais Verdade. 5 ao quadrado, x ao quadrado igual a 144 mais 25, x ao quadrado igual a 169, x igual a 13. Mas esse é um triângulo importante vocês saberem até, porque tem muito exercício que, tipo, ele te dá um lado valendo 12 e outro lado valendo 5, e é um exercício que, tipo, às vezes você não sabe nem o que você tem que fazer no exercício, e você fala, tem um bagulho valendo 12, outro 5, talvez eu tenha que fazer triângulo. É uma sacada legal, mas foda-se, tá? Então, assim, já deixa eu perguntar, tá, gente? A gente tem isso daqui valendo 13. Então, a gente tem o valor da nossa base, a gente tem agora o valor da altura da nossa face ali, tá? Que é a base e a altura. Então a gente pode substituir na fórmula e achar. Então, aqui, a área total é igual a 100, que era a área da base, que a gente já tinha achado, mais 4 vezes. Quanto que vale a base? 10. A base é isso daqui, tá? O 5 foi só pra achar isso daqui. Mas a base é isso daqui, né? O que é o 4 mesmo? Qual 4? Aqui, Aqui são porque quatro. são 4 triângulos. É um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Tranquilo. Tá bom? Então a nossa base vale 10 e a nossa altura a gente descobriu que vale 13. Tá? Então agora a gente substitui. Só apagar isso aqui. 10 vezes 13 dividido por 2. Tá? Então, a área total igual a 100 mais 10 vezes 13, 130. Vezes 4, 400, 520, com 2, 260. Tá? Ou eu posso cortar isso daqui com isso daqui também. Tá? Isso daqui vai dar 2. 10 vezes 13, 130. Vezes 2, 260. Então, Pode fazer tipo a 4 total- vezes 10, 40, daí 4 vezes... Pode. 4 vezes 10, 40, vezes 13, 520, dividido por 2, 260. Pode. Então, a área Não, total... mas tipo... Sim. 4 vezes Se 10, fizer 40. 10 vezes 4, depois fazer 3 vezes 4, e depois fazer os dois resultados... Dá na mesma, Ah, é verdade. tá? Então, a área total que a gente tem Tem aqui que ser negócio, sabia? é 360 centímetros quadrados. Fez sentido isso daí? Mesmo? Pensa. Oi, o triângulo ali, 12, 13, 5, o 12 é a altura da pirâmide, né? Total Isso. aqui. Aham. Tá. Aí você usou ali, fechou. É que eu quero usar o tripé, mas o tripé, né? Aham. Mas imagina aqui, ó. Mostrando pra você, tipo, a gente tem a altura, que ela tá aqui no meio, né? E a gente tem a medida do raio, que ela tá aqui, né? E a gente quer descobrir isso daqui. Que, tipo, seria isso daqui, né? Ó, vou colocar aqui pra ficar um pouco mais fácil. Porque pra gente descobrir do triângulo, a gente tem a altura que tá aqui, o raio que tá aqui, e a face do triângulo é a base e a altura que tá aqui. Tá? Ô, Então, Pastrizão, oi. especificamente, o que é a área e o que é o volume aí diferenciado Como assim? da pirâmide? A área da base que a gente achou É era a área de um lado. a base. A área total que a gente achou vai ser a área da base mais a área das 4 faces que tem Verdade. triangulares ali, né? E o volume é o que tá dentro dele, Área total, fechou. tá? Então dá pra dizer que cada face
160 descobrir de cada face é 360 dividido por 4? Sim. Não. Porque aqui é a área total. Já junto com... Já a junto da com a base. base. Se você tirasse a área da base e descobrisse só a área lateral, que é 260, daí se você dividir por 4, daí você acha a área de cada um dos termos. Que daria Que daria 10, 85? 30, 65. 65. Então isso é a área de cada... E o volume tudo por dentro é... Pode ser? Tá bom? Fechou. Tá. Então, vamos lá. A gente fez o 26, a gente fez o 29 agora. Eu faria o 27 e o 28 em casa, se eu fosse vocês. Tá. Tchau, pai. Tchau. Obrigada. E daí, Tchau. assim, o 30, ele é aplicação de fórmula. O 31 também, só que você tem que fazer bastante continha, chato. O 32 também. O 33 também. Tá? Muito rápido. Só que, Foi tipo assim. no Você não 34, ainda faz isso, eu nem... no 34 e no 35, no 34 e no 35, a gente tem aquela outra parte da teoria que eu tinha passado pra vocês, que é quando você corta uma pirâmide. Próxima você vai dar bem no meio do copo. O Castor tá fazendo um esquema de pirâmide, usando nós pra ser retirado do sal e atrapalhar a aula. E ele é o mandante de tudo. Então aqui, a gente vai ver agora o exercício. O 34 eu fiz com eles na outra, então eu vou fazer o 35 aqui pra vocês. Da 29 a gente vai pular pra 3,5. Pra só passar a primeira parte da secção. E daí, se vocês quiserem, eu resolvo os outros exercícios de prisma. Vocês vão pedindo se tiver alguma coisa. Tipo, se vocês olhem e falam, acho que eu não conseguiria resolver isso. Já viu? Tá bom? O Pasta é o cara do Vapo Supremo. Sabe quem que é? Aquele piazinho lá do tipo do Amazonas que passou no ITA. O cara faz vídeos no TikTok, Vapo Supremo. Não conheço. Tipo, ele acerta a conta ele. Vapo Supremo. Ah, o molequinho nordestino? É, cara. Tá. Então, Vapo Supremo. seguinte. Presta atenção agora, por favor, tá? Que é, tipo, parte que a gente ainda não viu. Ele tem lá uma pirâmide, tá? E quando a gente estiver olhando para o exercício de secção, recomendo vocês desenharem uma face da pirâmide, tá bom? Então ele fala assim, a pirâmide ela tem altura 30, então a altura total dela aqui, que eu chamo de Hzão, que dá aqui até aqui, ela vale 30, tá bom? Vou chamar isso daqui de Hzão. Daí depois ele fala aqui, ó, que ele faz... Não, ó, ele fala que a área da base, então, a área da base zona é 150 centímetros quadrados, a altura lá 30, e ele pergunta qual é a área de secção superior do tronco dessa pirâmide obtida pelo corte por um plano paralelo à sua base. Então, ele cortou a pirâmide aqui, né? E ele está perguntando assim pra gente, qual é a área da secção superior do tronco. Então, Você já chamou o Uber? Já, foi. então ele quer saber Já aceitou. a área Tem como botar pra dessa basezinha aqui, tá bom? Você tem a área da basezona, ele quer saber a área da basezinha. E ele fala que a altura do tronco da pirâmide Pode... é 17. Tem 5 minutos. Ele quer Tá bom? descobrir o quê? Ele quer descobrir a área da basezinha. Ele faz 30 menos 17. Então, gente, se a altura da pirâmide aqui é 30 e a altura do tronco é 17, quanto é que vale essa alturinha aqui? 13, né? Que isso, rapaz? Eles são Então muito vamos lá. inteligentes. A nossa alturinha aqui vale 13. O que eu posso fazer para achar isso daqui? Proporção. Aquela proporção. Regra de 3. Então, a gente faz aqui, ó. H para Hzão, área da basezona, a área da basezinha. O que eu tenho que fazer com isso daqui? Elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado. Nossa, Maria tá Então vamos lá. sabendo. Só substituindo os valores aqui, tá? A alturana vale 30, a alturinha vale 13, isso daqui é o quadrado, igual a área da basezona que a gente tem, que é 150, dividido pela área da basezinha, que é justamente o que a gente quer encontrar, tá bom?
Isso daqui não dá para simplificar, então a gente resolve a conta normal, né? 900 por 169 igual a 150 dividido pela área da basezinha. A minha dica é não precisa resolver essa multiplicação por enquanto. Tipo, você multiplica ele cruzado, mas não resolve o resultado da multiplicação. Deixa normal. 169 vezes 150 é igual a 900 vezes a área da basezinha. Agora, como eu quero descobrir isso daqui, eu isolo, né? Dividir por 900 dos dois lados. Então, 169 vezes 150 dividido por 900. Posso cortar um zero disso daqui com um zero disso daqui e eu consigo simplificar o 90 por 15, tá? Se eu dividir 90 por 15, isso dá 6. Então, isso aqui vai ficar 169 Cadê meu beijinho? dividido por 6. Isso aqui é a área da minha basezinha. Tá bom? Valeu. Falou. Tamo junto, Pia. Fez sentido? Sim. Ele só pediu a área da basezinha. Só pediu a área da basezinha. Daí se ele pedir normalmente a área da basezona, vai pedir volume. Daí você aplica na fórmula o volume. Aqui ele já deu a área da basezona. Então, se você quisesse o volume, você faz 1/3 vezes a área da basezona que você já tem, que é 150, Vezes 30. vezes 30. Isso daqui dá 1500. Ok. Tá bom? Mas ele não quer a área da basezinha. Tá bom. Tudo bem? Sim. Fez sentido? Aproveitar que estamos aí já, vou resolver o 34. Esse aqui é o 35, vou resolver o 34 que está no embalo. Daí, se vocês quiserem estorvar lá pra cima, fique à vontade. Daí, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou resolvendo depois. Fechou? E o truco? Horas. Posso apagar esse daqui? Irmão, você tá achando que é só você que não vai pra aula amanhã? Eu vou. Tem aula mesmo? Sim, né? Tá. Posso apagar, Infelizmente. posso apagar esse daqui? Não, espera aí, mano. Obrigado. Pô, mas nem comunicaram que ia ser feriado hoje, né? A Priscila falou bem Algumas explicitamente vezes. na nossa sala. Lembrando que segunda não tem aula, tá? Não, porque meu pai não acreditou que hoje não tinha aula. O jogo tava mentindo pra ele. Ele ficou Eu só lembrei desconfiado. ontem. Eu fui comer com o Thiago. É, o Thiago eu também falou, lembrei "Pô, ontem. amanhã não tem aula." Eu falei, caralho, verdade. Que é? Nossa, pior que eu sabia. Nossa, que e o mais- perdedor do pai tocou hoje. 5,50 lá. Ah, Bom dia, chefe. Vamos conquistar o que nos pertence. Bom dia, chefe. Bom, velho. Não, mas, ô, sério, tem um moleque do circo lá que tem despertador, velho. Tá lá no CBO lá, os caras. Bom dia, chefe. Tá na hora de acordar. Vamos conquistar o que nos pertence, chefe. Posso apagar Jacas? Não, tá. Então vamos lá. Resolveu o 34 rapidão. E daí. Depois eu vou tirando dúvidas disso pra vocês, tá? Ô, pai, eu vou fazer a prova de química amanhã, que eu não fiz semana passada. Tem como você dar mais ajuda? Tem, tá no YouTube. Então, na 34. Só pegar. Em uma pirâmide Tá valendo quadrangular 10 reais. regular. Uma pirâmide quadrangular regular, a secção feita a 3 decímetros do vértice tem área igual a 43 decímetros quadrados. Então, ele faz aqui uma secção a 3 decímetros do vértice, que significa que essa nossa alturinha, ela vale 3 decímetros, tá? E ele fala que a área vale 43. Então, a área da basezinha, 43. Tá bom? Tudo decímetro? Tudo decímetro. E daí, ele fala assim, calcula o volume da pirâmide sabendo que a altura é igual a 6 decímetros. Então, essa altura aqui, ó, vale 6. Então, vamos lá. Se ele te dá a secção, para você calcular volume, você teria 2 caminhos. O primeiro relacionando alturona, alturinha com volumão e voluminho, só que para isso você precisaria do voluminho. E aqui ele não te dá voluminho. Então, o único caminho que sobra para a gente calcular o volume vai ser fazendo o volume igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A gente não tem alturinha, alturona e área da basezinha? A gente não consegue descobrir a área da basezona? E a gente já não tem altura? Então a gente só tem que fazer a relação, achar a área da basezona e fazer o volume. Tá bom? Então vamos lá.
Hzão por Hzinho ao quadrado igual a área da base zona sobre a área da basezinha. Então, a gente tem 6 sobre 3 ao quadrado, que é igual a área da base zona, dividido por 43, que é a área da basezinha. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem simplificar isso daqui ou resolver ela. Tá? Pode simplificar ela direto, depois elevar ao quadrado. Vai ficar 2 sobre 1, daí eleva ao quadrado, fica 4. Ou vocês podem fazer isso daqui também normal. Tá? Tanto faz, dá na mesma. Pode simplificar isso daqui com isso. Isso daqui vai dar 4 sobre 1. E daí a gente vai multiplicar cruzado. Fica aqui, a área da base zona é igual a 4 vezes 43. Então, a área da base zona, 172 de decímetros quadrados. Então, agora que a gente tem a área da base zona e a gente tem a altura da pirâmide que o enunciado deu, a gente pode substituir na fórmula de volume e descobrir o volume dela. Então, 1/3 vezes a área da base zona, que é 172, vezes a altura, que é 6. Posso simplificar isso com isso por 2, então o volume vai dar 344 decímetros quadrados. Cúbicos, perdão. Fechou? Conseguiu entender o raciocínio, a parada de dissecção e coisa? Yes, sir. Calma aí. Partiu o Joque. Bora aqui. Por que Joque? Tá precisando lançar régua, né? Tá precisando. Você não acorda mais com essa muca, né? Acorda, viu? Só ver o que Amanhã? Você comprou a pipoquinha do pai já? Compra ela. Ô, o Fresno tava puto com você. Por quê? Você raspou o cabelo dele. Nada. O Alves tá falando. Não. Aconteceu, né? Aconteceu? Mas nem deu pra ver direito. Nem raspou. Mas ele tava preocupado, coitado. Desse último conteúdo que a gente viu aqui, ou de pirâmide, ou de qualquer outra coisa que a gente viu também, vocês têm alguma dúvida? Nenhuma parte do conteúdo? Tipo, o prisma não é só cubo, né? Não. Isso aí é um prisma. Tá. Um cilindro é um prisma. Um cilindro que é redondo dele. Mas ele vai cair Rzinho. Não. Cilindro não cai na prova, mas cilindro é um prisma. Ah, tá. Um paralelepípedo reto retângulo é um prisma. E que quando tem aquele quando é tipo prisma na diagonal é foda-se também, né? Sim. Tem o princípio de Cavalieri, né? Tipo, se você pegar um bagulho e deixar em pé, oblíquo, o volume dele vai ser o mesmo. Só isso que ele fala. E na área também, né? Na merda. Opa, Sim. você explica 4 aí, mas... 4? Eu vou parar de gravar aqui só, daí depois eu explico a parte de